Olá, olá, muito bem-vindo. Este é o seu minuto de reflexão, o minuto onde nós tiramos para falar um pouco da palavra de Deus sobre um aspecto diferente, sobre o aspecto da revelação, sobre o aspecto da reflexão, melhor dizendo. Isso por quê? Porque a palavra de Deus, ela possui camadas. Quanto mais você se aprofunda, você para num versículo, mais você descobre ali coisas, leis espirituais e muitas coisas ocultas assim que é muito interessante. Hoje nós vamos refletir sobre a vida. Sim, sobre a vida e propósito. E o efeito dos pecados sobre a vida e o propósito do homem. Nós vamos falar um pouco sobre isso sim. A geração anterior à minha era uma geração que tinha medo de morrer. Meu Deus, como as pessoas tinham medo da morte. Não que eu não tenha, não que você tenha, mas naquela época muitas pessoas chegavam aos 50 anos, 52 e alguns nem a isso chegavam. A idade média do brasileiro era muito baixa. Quando a gente via se uma pessoa mais velha de 70 anos, meu Deus, parecia que estava vendo uma pessoa de 500 anos. Agora, hoje alguém que deve estar me ouvindo até conhece alguma pessoa de 100 anos, 90 anos, né? E as pessoas estão vivendo menos. E esta geração é uma geração que não tem tanto medo de morrer, tem medo de envelhecer. Sabe por quê? Porque o envelhecimento ele traz muitas limitações, muitas. E você deve ter algum parente, alguma pessoa que já deve ter assustado você, onde você viu no passado aquela pessoa tão forte, tão poderosa, tão decidida, e hoje tão frágil, tão dependente, e às vezes parecendo uma criança, se comportando como uma criança. E há algumas até que estão ausentes, a vida para ela não faz mais sentido. Não tem um prazer em fazer uma comida, não tem prazer em admirar a natureza, não tem prazer numa boa conversa, não tem prazer em nada. Eu costumo dizer que tem pessoas que vivem com propósito todo o período da sua vida. E tem pessoas que parecem que morreram antes da vida acabar. Você conhece alguém assim? Uma pessoa que parece que ela já morreu antes da vida acabar. Porque ela acorda, não quer fazer nada, ela passa o dia e não quer fazer nada. É como se ela estivesse na estação de um trem esperando a morte vir buscá-la. Mas a morte não vem, ela não vem. E outros jovens vão, morrem, mas ela está ali. E ela não entende, Senhor, por que o Senhor não me leva? Eu não tenho mais nada para fazer aqui. Já criei os meus filhos, já não tenho mais paladar. Eu quero ir embora, mas Deus não leva, porque Deus é soberano. E Ele escreveu coisas sobre a sua vida num livro chamado O Livro da Vida. Tudo bem, por que estas coisas acontecem, né? Por que pensem em dois elementos, vida e propósito. O ideal é como a vida de Paulo. Paulo falou assim, olha, eu acabei a carreira, guardei a fé e estou pronto para partir. E passou um tempo, Paulo morreu. Ou seja, a vida de Paulo acabou quando acabou o propósito da sua existência. Mas hoje nós estamos vivendo um quadro onde a vida das pessoas não acabou e o propósito da vida dela parece ter acabado. Por que esse encurtamento, né? É muito estranho. Israel, por exemplo, saiu do Egito com uma missão de tomar posse de uma terra prometida, mas aquela geração morreu antes de chegar lá. Ou seja, a vida acabou antes do propósito. Olha que coisa curiosa. É muito, realmente muito interessante. Bom, vamos analisar isso sobre o ponto de vista do nosso pecado. E eu vou falar um pouco sobre o pecado da murmuração. Qual é o problema desse pecado? O que tem de particular no pecado da murmuração? Quando a gente fala em murmuração, a gente pensa em falar baixinho. Não gosto daqui, não gosto dele. Ah, eu quero ir embora.
Ah, isso aqui não presta não. A gente pensa que murmuração é isso. De fato é, né? Reclamar baixinho. Mas a reclamação, ela tem um aspecto curioso. Nem toda reclamação é para melhorar. Nem toda reclamação é para edificar, não. A murmuração, ela geralmente é feita por pessoas que julgam que podem e querem fazer melhor. Amém? Ela habita muito no coração de pessoas pessoas frustradas e pessoas que não olham para o próprio propósito das suas vidas. É isso, é isso. Eu vou explicar para você. Quando você não atenta para o propósito para que Deus te criou, aí você começa a olhar para a obra que outros estão fazendo e começa a pôr defeitos nas obras que os outros fazem. Ah, se fosse eu faria melhor. Ah, o pastor pintou a igreja ali, mas eu não concordo muito com isso não. Ah, o culto de oração, olha, já foi bom, viu? Mas poderia, ó, agora poderia ser melhor. Depois que o diácono fulano de tal assumiu o culto de oração, ah, eu não estou gostando não. Sabe por que essas pessoas murmuram? Porque elas julgam que são capazes de fazer melhor. Está no subconsciente. Elas imaginam algo melhor e nada mais agrada a elas senão aquilo que elas imaginam. Mas deixa eu te falar uma coisa, viu? Deus ouve murmuração, ouve, e ele se ira por causa da murmuração. E sabe o que acontece com pessoas que murmuram? Elas costumam morrer antes do propósito da vida delas se cumprir. Será que esse é o seu caso? Às vezes eu murmuro tanto, eu peço a Deus perdão sobre isso. E às vezes eu me sinto como um reformador do mundo, eu acho que tudo deveria ser melhor. E não é bem assim, né? Conserte a sua própria vida e deixe que os outros consertem a dele. Amém, Jesus, estou falando para mim mesmo. É verdade, é verdade. E nós estamos naquela geração onde as pessoas, elas estão vivendo e o propósito da vida delas se acabou. Uma vez eu ouvi uma pregação muito bonita sobre a águia, que com o tempo as garras da águia crescem e ela não consegue mais capturar animais na caça. Com o tempo as penas dela vão se envelhecendo, vão perdendo aquele vigor e o bico da águia ele vai se curvando de uma tal maneira que ela não consegue mais atacar, porque o bico curvo não consegue ferir, né, capturar animais. Então a águia voa até os mais altos penhascos. Chega lá, ela arranca suas penas, ela bate o bico até quebrar o bico na rocha. Ela, sabe, ela se estraga toda ali e fica assim igual um pintinho recém-nascido, feia, horrorosa, e fica quieta ali, sem comer, isolada no alto da penha. Aí, passado algumas semanas, novas penas nascem. O bico cresce de novo, agora um bico reto. E a águia magra agora voa novamente renovada, porque agora ela é capaz de caçar. Ela volta a ser a rainha, né, dos ares, voando, temida pelos animais. Tem pessoas que precisam renovar as suas forças como águia. Você que está aí mergulhado na depressão, sem propósito de vida. Por que Deus não me leva? Você deve já ter falado isso essa madrugada. Eu sei. Você precisa se renovar como a águia. Arranque essas penas velhas. Quebra esse bico curvo que já não presta mais para nada e deixa Deus te dar penas novas, sabe? Plumagem nova, um bico novo. Renove as suas forças como águia, porque se você não morreu, é porque Deus ainda tem propósito na sua vida. Deus ainda tem propósito na sua vida. Se você não tivesse, você não estaria aqui. Amém? Pense nisso, reflita bem, fique bem e fique com Deus.